Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer aqui um conteúdo muito importante, muito interessante, conhecimento para você que está passando por dificuldades no INSS. É para isso que nós estamos aqui, tá? Para esclarecer, tirar dúvidas e trazer um conhecimento essencial. Principalmente, nós vamos falar aqui de perícias administrativas e perícias judiciais. Você sabe do que nós estamos falando? Olha como o assunto é muito importante, vale muito a pena você prestar atenção nesse vídeo, tá? As perícias administrativas feitas no INSS e as perícias judiciais. Existem diferenças? Será que a justiça anda dando ganho de causa, por exemplo, como antes, para os segurados do INSS que entram com processo de incapacidade? Como é que está sendo feita essa perícia? Será que ainda são especialistas que estão fazendo essa perícia? Quanto tempo demora para sair o resultado de uma perícia? Se isso pode agilizar o processo? Se caso o perito não reconhecer, por exemplo, a sua incapacidade na justiça, você tem como recorrer? Então acompanhe esse vídeo até o final, porque são respostas de diversas perguntas que nós recebemos aqui no canal e nós vamos trazer para vocês, tá? Bom, a perícia administrativa, primeiro, é aquela que é feita dentro do INSS, tá? O próprio órgão, nesse caso, ele vai realizar através de um perito, né, ligado, funcionário público ao INSS, que vai fazer aí, no caso, uma avaliação se existe ou não uma incapacidade que dá direito, no caso, a um segurado aí receber o benefício. Já a perícia judicial é um instrumento diferente, principalmente no caso que o perito ele não tem vínculo com o INSS, diferente da perícia administrativa, como nós falamos, que o perito é funcionário público do INSS, é um médico concursado dentro do INSS. Na Justiça Federal, não. Esse perito judicial, ele não tem vínculo, tá? A diferença maior entre as perícias administrativa e judicial pode ser considerado essa, tá? Uma das mais importantes que tem. E outra também, antigamente, eu não sei se hoje está funcionando, eu ainda não acompanhei nesse ano nenhum caso dentro da Justiça Federal. Os peritos dentro da Justiça eram geralmente peritos com especialidade, especialistas. E o juiz, quando nomeava um perito para fazer uma avaliação técnica desse segurado, geralmente, se era um problema ortopédico, era um especialista em ortopedia. Um problema neurológico, um neurologista. Diferente do INSS, por exemplo, todos são médicos, né? Os peritos do INSS, todos são médicos, mas muitos são clínicos gerais, a maioria. Então o que acontece? Eles não têm a especialização, e isso difere muito. Por quê? Porque aquele que é especialista, ele sabe muito mais do que aquele que estudou somente uma clínica geral. Ele se especializou. Então isso ajudava muito dentro dos laudos, tá? Com relação aí na justiça, para dar uma clareza para o juiz da situação real que está passando aquele segurado. Essa é uma das diferenças muito grandes também, tá? Se o juiz decidir pela realização do exame médico pericial por perito vinculado ao judiciário, né, ele vai manter o resultado da perícia realizada administrativamente. Quer dizer, você passou na perícia judicial, o perito judicial ele deu um parecer diferente do perito do INSS. Nesses casos, o que o juiz faz, tá? O juiz ele tem todo o poder, tá, pessoal? Ele pode simplesmente ignorar o laudo pericial do INSS, como ele também pode concordar, no caso, com o perito do INSS e descartar o laudo pericial da própria justiça. O juiz ele tem toda essa liberdade, tá? Para você fazer uma perícia médica judicial, existem alguns passos. Primeiro, o juiz vai nomear um perito técnico, como nós falamos, tá? Você vai ter que comparecer na data e horário na Justiça Federal para passar por essa perícia, tá? E a manifestação desse laudo, como é que funciona, né? Bom, geralmente o juiz ele vai nomear esse perito judicial para garantir que você realmente está embasado dentro da lei e tem direito aí, no caso, ao benefício que você está pleiteando. Ele vai emitir esse período, um laudo pericial, de uma forma responsável e imparcial, né? Que é aquilo que eu falei, que ele não tem vínculo com o INSS, dizendo se tem ou não o parecer dele. Nesses casos, ambas as partes
elas devem comprovar a incapacidade do segurado, tá? Nesse caso, por exemplo, no INSS e na Justiça. Além do dever de apresentar, por exemplo, você tem essa responsabilidade de apresentar atestados, exames, laudos, que vão ajudar, no caso aí, nessas perícias, tanto no INSS como dentro da Justiça Federal, a se ter um parecer, né, desse perito judicial, porque vai ser olhada a documentação. Por isso que é muito importante, eu sempre falo, laudos médicos, você que passou por cirurgia, histórico cirúrgico, fez fisioterapia, guarde toda essa documentação, porque ela é muito importante, tá? E o que vai acontecer depois da perícia judicial? Bom, o perito vai entregar o laudo para o juiz, está dentro de um prazo aí de uns 15 dias úteis, e esses vão entregar, o juiz vai distribuir, tá, esse resultado para quem? Para as partes envolvidas. No caso, o INSS, se você tem um advogado, o seu advogado vai receber aí o resultado dessa perícia e vai passar para você, tá? Como você saber se você foi aprovado, no caso, na perícia administrativa, que é feita dentro do INSS? A partir das 21 horas, você pode acessar o portal Meu INSS, que nós sempre falamos que é uma ferramenta essencial para todo segurado. Antigamente você perdia o dia inteiro e era obrigado a comparecer à agência do INSS para resolver um problema. Hoje não, hoje com o seu smartphone, através de um aplicativo, você consegue fazer tudo isso, inclusive ver o resultado da perícia. Você tem duas opções nesse caso, ou você telefona por 135, ou você verifica dentro do portal Meu INSS. Mas como nós falamos, o portal ele é importante porque você pode remarcar perícia, pedir prorrogação, abrir um requerimento, fazer tudo, inclusive enviar documentos para o INSS sem precisar se deslocar a uma agência, né? Facilita demais a vida do segurado, porque antes todo mundo tinha que se dirigir para a agência, chegava ali, era 1 ou 2 funcionários para atender 100 pessoas. Você acabava perdendo o dia inteiro e muitas vezes você não conseguia resolver o problema, tá? Agora, quando o perito judicial ele nega que existe incapacidade, tá? Você pode fazer, por exemplo, um pedido de reconsideração no INSS, que é um procedimento simples que pode ser feito através do portal, como eu falei, tá? Esse pedido de reconsideração vai ser uma nova perícia, que vai ser marcado para dar uma segunda opinião com relação à sua situação. Pessoal, um processo judicial, nós sempre falamos também que é preferível você entrar com recursos primeiro dentro do INSS, apesar de não ser obrigatório. Você fez um pedido de um benefício, foi indeferido, quer dizer, foi negado na perícia, você já pode ir na Justiça Federal. Você não pode ir na Justiça Federal processar o INSS ou requerer um benefício sem ter uma negativa do INSS, quer dizer, é obrigado você pelo menos ter passado por uma perícia no INSS. Nós sugerimos que você utilize esses recursos dentro do INSS, por quê? Porque é muito mais rápido que na Justiça, tá, pessoal? Você tem aí o pedido de reconsideração, você tem pedido de prorrogação, você tem requerimento, você tem a junta de recursos do INSS. Um processo judicial, você vai abrir um processo judicial, uma ação contra o INSS, você vai demorar aí pelo menos de 18 a 24 meses. Vamos colocar no mínimo aí 2 anos, pode demorar até mais, dependendo da localidade do país, tá? Existem locais que, dependendo da quantidade de processo, pode até sair antes, mas isso é, como nós falamos, mosca branca, né? Que é difícil acontecer, é difícil você entrar e ter uma sentença rápida. Então, o que acontece? Você vai aguardar 2 anos. Caso você esteja dependendo de receber o benefício para sustentar a sua família, você não vai poder trabalhar, você vai precisar ficar dependendo de amigos, dependendo de família, porque você não pode, por exemplo, estar pleiteando um benefício por incapacidade dentro da justiça e trabalhando, né? E contribuições caindo lá no seu CNIS, né? No INSS, quer dizer, você não está incapacitado, né? Então, não pode, você vai ter que passar por um sufoco. Se você tiver alguém dentro de casa, por exemplo, o esposo ou a esposa, que pode dar continuidade, que também tem uma renda, para segurar esse momento difícil, tudo bem. Se não, é preferível no INSS, que se você consegue reverter uma situação através de um recurso dentro do INSS, é muito mais rápido o prazo. Dentro de 30 dias, 45 dias no máximo, você já vai estar
recebendo o pagamento, inclusive do retroativo, tá? A justiça também gera retroativo. Você passou 2 anos aí com um processo, o juiz deu a sentença favorável, você ganhou a causa. Todo esse período que o INSS deixou de pagar, que você tinha direito, eles são pagos através de atrasados. Até 60 salários mínimos são pagos através de requisição de pequenos valores. Essas requisições, elas demoram, em média, 60 dias para sair. Acima de 60 salários mínimos, já é pago em precatório, demora um pouquinho mais, porque o governo faz a liberação desses precatórios, desses títulos, uma vez ao ano. Então, pode acontecer de chegar ao comunicado do seu precatório e o governo tiver acabado de liberar. Pode demorar um ano e meio ou até mais para você conseguir receber. Vai receber, mas demora. Se o INSS também não recorrer, que o INSS, no caso de atrasados, geralmente o INSS recorre. O que acontece? Mais 3 anos aí para você conseguir receber os atrasados. A sentença dando para você favorável ao benefício, não. O INSS tem de 30 a 45 dias para implantar o benefício e já estar fazendo os primeiros pagamentos. Nós estamos falando do INSS entrar com recurso no caso de atrasados, tá? Então, prestar muita atenção. E no INSS, quando você consegue através do recurso interno, você consegue receber muito mais rápido. É claro, tá? Na justiça você não tem garantias nenhuma e muito menos no INSS, né? Falar assim, mas na justiça eu estou garantido. Não está. Muita gente pensa, se negar no INSS, corre na justiça que você consegue. É uma média aí de 50% de chance, tá, pessoal? São 2 partes. Primeiro que o INSS vai colocar uma pilha de advogados também do departamento jurídico contestando todas as suas alegações. Então é difícil, tá? Você não pode contar, eu entrei na justiça, daqui 2 anos eu vou estar recebendo, vou estar com benefício, vou ter direito a atrasados, porque não é nada certo, tá? Ainda mais a situação que nós estamos vendo no país hoje, né? Muito difícil até se acreditar em justiça. Mas vamos lá, né, pessoal? Cabeça erguida, sempre pensando no bem, com esperanças, né? Acreditando aí que tudo vai dar certo e nós vamos tocando o barco em frente. Eu sempre falo, né? O INSS não é para amadores, tá, pessoal? Quanto mais você estiver prevenido, quanto mais você se preocupar com documentação, pensar no que é necessário para que você consiga receber o seu benefício num caso de necessidade, melhor para você. Aquele que fica esperando, o dia da perícia eu vejo, 2, 3 dias antes eu me preocupo com documentação, se der algum problema, já era, perde o benefício mesmo. E outra, nada de chegar atrasado na perícia, nada de ficar conversinha fiada, como nós já falamos também com o perito, que o perito não é seu amigo, não é seu compadre, não é da sua família, e ele não quer sua amizade. Então preste bastante atenção em todas as informações que nós trazemos aqui nos nossos conteúdos, que podem ter certeza, é de coração, é para ajudar vocês, é para dar uma clareza. Tem muita gente aqui que vive agradecendo, né, por ter conseguido aí ganhar um conhecimento, e muitos que utilizaram esse conhecimento conseguiram aí adiantar, conseguiram reverter situações da INSS. Então é com muito carinho que eu trago sempre um conhecimento aqui, uma informação importante. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, que Deus esteja dentro da sua casa abençoando você, toda a sua família, com prosperidade, alegria, esperança, harmonia. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.